Cara, é o que eu digo. Quando você é jovem, você, você faz coisas que de vez em quando até Deus duvida, né? E eu sempre fui um atleta, pelo fato de ser novo, um atleta de ser menor, eu nunca tive um corpo que me ajudasse. E na rua onde eu morava, por exemplo, se eu não me impusesse, eu não ia ter como viver, porque é, era manda mais forte, obedece o mais fraco. Eu nunca gostei de ser fraco, desde criança. Então eu sempre fui uma pessoa que me impus, falei o que eu penso, nunca deixei passar. Se tivesse que brigar com gente grande, eu brigava. Se tivesse que brigar com gente pequena, eu brigava. Então, cara, eu sempre tive essa forma de ser. O que aconteceu nisso? Quando eu fui para o Palmeiras, eu fiquei 10 anos praticamente na Portuguesa. Quando eu fui para o Palmeiras, eu senti muita dificuldade, porque eu nunca tinha saído. Não sabia o que era ser recepcionado. Eu só recepcionava as pessoas. Então, eu tinha uma forma de ser. E isso, quer queira ou quer não, incomodava as pessoas. Mas eu também não gostava de injustiça. E o que aconteceu? Quando o Nelsinho veio, ele é um treinador extraordinário. Foi, né? Conosco, um treinador extraordinário ele foi conosco. E ele tinha um preparador físico. E que eu achava que esse preparador físico queria que o Evair, por exemplo, fizesse o que eu fazia fisicamente. E eu achava que estava errado. Porque o biotipo do Evair era um, o meu era outro. A minha condição física era uma, do Evair era outra. E o Evair tinha um problema na coluna. Ele veio do Atalanta com uma cirurgia na coluna, então ele já tinha um problema sério. E o Evair era um craque, você tinha que preservar o Evair para tê-lo o jogo todo. Não dá para perder um. Naquela época eu já pensava desse jeito. Não dá para perder um jogador como o Evair. E aí eu discuti uma vez com ele. Desculpa. Discuti uma vez com ele. E aquilo acho que ficou marcado. E daí vieram outras coisas, tal. E aí a oportunidade que ele teve de falar mal pro Nelson, ele teve, foi. E eu fui num jogo contra o Botafogo, no Rio, e o Nelsinho me tirou. Eu fiquei no banco. E nisso o Jorge Henrique caiu, aí ele, pô, Jorge, aquece, tal, não sei o quê. O Jorge Henrique melhorou, tal, e eu continuei aquecendo lá. Aí eu virei pra ele e falei, escuta, eu vou ficar aqui o dia inteiro? O cara já tá aí e tal. Passou. Aí, não, pode voltar pro banco, voltei e tal. No intervalo, eles pediram para aquecer. Eu falei, mas eu vou entrar. Ele falou, não. Eu falei, então, vou fazer o normal aqui. E comecei a ficar alongando e tal, mas nada de... Nisso, esse treinador, o auxiliar, o preparador veio e falou, tem que aquecer mais forte. Eu falei, eu vou entrar? Não. Então, fica tranquilo que eu tô aquecido. Eu tô... E acho que ele não gostou. E continuou fazendo a cabeça do Nelson. Na volta da viagem, o Nelson chamou o Dr. Gilberto. Eu vi quando ele o chamou, não? Fora da mesa de jantar, que a gente voltava de ônibus e viajava de ônibus, né? Nós voltando do Rio, na estrada nós fomos para almoçar numa churrascaria e ele chamou. Aí eu estava até com o lado do meu compadre Betinho, né? Que era meu colega que jogava conosco. Falei, Beto, alguma coisa vai acontecer. Beto, para. Eu falei, você vai ver. Eu vou me arrebentar nisso. E aí, no outro dia, teve folga na segunda-feira. Aí na apresentação, no dia do meu aniversário, 22 de março, não dá para esquecer. Eu cheguei lá, minha roupa estava separada. Aí eu fui conversar, aí me chamaram na sala, o Dr. Gilberto e o Nelsinho, falaram que eu estava afastado. Que não era. Eu perguntei o porquê, eles falaram por deficiência técnica. Aí eu virei para o Nelson e falei, pô, não é possível ter deficiência técnica. Se no final do ano, você, antes de terminar o campeonato, você dizia que o único atleta que você falava que era o melhor era eu, como é que você pode... Alguma coisa está errada. Não, já está afastado, tá certo. Tá bom.
São dois arrependimentos que eu tenho. Um, que eu deveria ter dado um soco na lata dele e do diretor, e outro que ia ser um arrependimento depois. Graças a Deus eu não fiz nenhuma coisa nem outra. Passou aquilo, a imprensa veio todinha querendo que eu falasse alguma coisa, que eu pudesse, e eu falei, não, errado fui eu, e realmente fui eu, que quis ajudar as pessoas e terminei batendo de frente com outros que não deveria ter batido. Devia ter ficado no meu canto, ficado quieto, que nada tinha acontecido. Talvez eu teria sido super campeão no Palmeiras depois com a Parmalat, poderia ter tido outro rumo na minha vida, mas não aconteceu. Mas o mais importante nisso é que 10 anos depois, acho que foram 10 anos, não foram 10, foram 8 anos, porque isso foi 6 anos, de 92. Quando foi em 98, eu estava no Santos, jogando um clássico de São Paulo lá em Presidente Prudente. Nós já em campo, o Nelsinho bateu nas minhas costas, me pediu desculpa, falou que tinha errado, que ele... Na época ele ouviu pessoas que ele não deveria ter seguido, não deveria ter ouvido aquilo, e não deveria ter feito nada daquilo, me pediu desculpa, eu falei, já foi, vamos embora, segue o barco. Tive o prazer de conhecer e trabalhar com o filho dele, Nelsinho Batista, que é uma pessoa extraordinária. Então tinha que acontecer, Douglas. Não, é uma pena que nós não tenhamos ficado, porque eu acho que daria para jogado naquele time da Parmalat, teria sido campeão. Talvez a minha vida teria sido outra, mas talvez eu não estaria tão feliz quando estou hoje, porque voltei depois pelo Palmeiras, fui recontratado como coordenador, tive o prazer de ser coordenador, tive o prazer de conduzir meu filho lá por 8 meses, que foi os 8 meses mais felizes que nós tivemos na nossa vida, porque ele era muito feliz, a minha esposa, então, nem se fala, o Lucas, meu filho, também, felicíssimo vendo o irmão dele bem. Ele já tinha entrado numa lista de convocação de seleção brasileira de sub-17, apenas com 16 anos. Enfim, ele teria um processo maravilhoso, e o Palmeiras me deu isso, né? Então eu sou muito grato ao Palmeiras, depois ainda me deu a chance de ser interino, e dali praticamente eu dei o meu pontapé inicial para ser treinador, sabe? De poder treinar o Goiás, poder treinar o Atlético Goianiense. Pena que eu fui em momento errado, em 2 clubes bons, mas em momento errado. Então eu, por isso, sou muito feliz e grato ao Palmeiras por tudo que aconteceu. E é uma pena de não ter sido campeão, mas gostaria muito de poder ter sido, porque ganhar é gostoso.